Projeto Integrador de Licenciatura 3, Grupo 3, primeiro semestre de 2023. O grupo é formado por estudantes dos cursos de Letras, Matemática e Pedagogia. E o tema escolhido foi a adequação metodológica do processo de desenvolvimento da fluência leitora de alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O presente trabalho tem como objetivo identificar as principais dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos alunos matriculados nos anos iniciais da educação básica, propondo melhorias e novas estratégias para minimizar ou até mesmo eliminar as deficiências encontradas. A turma escolhida foi o quinto ano da Unidade Municipal de Educação Professora Maria do Rosário Lopes Ramos, localizada no município de Cubatão. A partir de entrevistas com professores e alunos sobre as dificuldades enfrentadas durante o processo de aprendizagem, foi observado que, apesar de alfabetizados, muitos alunos não compreendem ou compreendem de forma inadequada o contexto dos assuntos abordados dentro da sala de aula ou durante as lições de casa. Para responder uma pergunta, é preciso, antes do conhecimento sobre o assunto, entender a pergunta. Para resolver um problema de matemática, é preciso antes entender o que o enunciado pede, para depois definir qual será a operação a ser aplicada. Os alunos, além dos livros obrigatórios em sala de aula, não têm o hábito de procurar outras leituras que possam aumentar o seu repertório de palavras e significados e, consequentemente, sua fluência leitora. Temos como objetivos específicos identificar as deficiências na interpretação e produção de textos, analisar o método atualmente utilizado em sala de aula, identificando se há lacunas que atrapalham ou não promovem uma aprendizagem efetiva de leitura e interpretação de textos, propor melhorias ou novas estratégias para que as lacunas na aprendizagem sejam mitigadas ou mesmo eliminadas, trabalhar a fluência leitora utilizando quadrinhos, desenvolver oficinas de quadrinhos para promover a compreensão e produção de textos, e utilizar ferramentas para mensurar resultados. Para atingir os objetivos específicos, o grupo escolheu como plano de aula uma oficina de leitura e produção de textos com foco na utilização de quadrinhos. Essa abordagem foi escolhida pela facilidade de compreensão, unindo um texto a uma imagem associada. As oficinas de produção de quadrinhos serão ofertadas para identificar e corrigir problemas de compreensão de texto e facilitar a fluência leitora. À medida que as aulas forem avançando, serão aplicadas ferramentas para medir o grau de desenvolvimento dessa fluência. A metodologia utilizada no presente trabalho foi o estudo exploratório através de pesquisa de campo em visita à comunidade escolar escolhida pelo grupo. Posteriormente, foram feitas pesquisas bibliográficas acerca do tema norteador da Univesp, perspectivas sobre dificuldades de aprendizagem versus inadequação metodológica, para subsidiar a análise das características do público observado. Para a análise dos dados, foi utilizado o método qualitativo, com a apresentação de um questionário individual para professores e alunos, visando entender as principais dificuldades de aprendizagem da turma do quinto ano do ensino fundamental. A primeira etapa do presente trabalho foi a realização de um questionário escrito com professores do quinto ano. Nessa entrevista, o principal objetivo era descobrir, através da percepção do professor, quais as maiores dificuldades de aprendizagem da turma e tentar relacionar as dificuldades com a metodologia aplicada em sala de aula. Entre as dificuldades relacionadas no questionário, é possível destacar dificuldade de leitura, resolução de situações-problema e problemas com ortografia e interpretação de textos. Em uma primeira discussão, o grupo observou que essas adversidades podiam ser sintetizadas em uma só: a falta da fluência leitora, e que essa defasagem acarreta a propagação de outras dificuldades. A próxima etapa foi a aplicação de outro questionário na sala do quinto ano B, onde participaram 20 alunos, com idades entre 9 e 10 anos. O questionário revelou que os alunos apresentam dificuldades na escrita, tais como trocas ortográficas, segmentação e pontuação.
Apesar da escrita não ser o objeto dessa pesquisa, este fato ficou evidente. Observou-se que, por meio do questionário, que os alunos preferem o componente curricular de língua portuguesa e têm rejeição ao de matemática. A partir dos resultados obtidos com a entrevista dos alunos e com o professor, e levando em consideração a importância da leitura e o quanto que ela impacta em todos os outros componentes curriculares, construímos um plano de aula através da realização de uma oficina de leitura utilizando quadrinhos e gibis. O objetivo da oficina é identificar e corrigir problemas de compreensão de texto, sendo conduzido da seguinte forma. Um texto é apresentado aos alunos para que possam ler e fazer suas próprias interpretações. Após a leitura, é solicitado aos alunos a formarem grupos para recriarem a história através da confecção de quadrinhos. Dessa forma, é esperado que sejam trabalhadas a fluência leitora, a interpretação de texto e o hábito de ler com frequência. Após a realização da aula, é feita nova observação da turma, consultando os alunos e professores para avaliar os impactos do projeto. E na prática, como ficou a implantação da oficina de quadrinhos? Inicialmente, seria apresentado aos alunos do 5º ano um texto do livro Vem Voar, aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático, e o tema escolhido seria bullying, retratado no texto Olha o Respeito. A tarefa seria dividida em 3 etapas. Na primeira, os alunos leriam um texto, discutiriam sobre ele e, posteriormente, preencheriam um questionário de interpretação de texto. Na segunda etapa, entrevistariam pessoas que passaram por situações de bullying, racismo ou preconceito, para saber suas histórias. E na terceira e última etapa, retratariam a situação enfrentada pelo indivíduo entrevistado no formato de quadrinhos, escolhendo um dentre 3 tipos diferentes de final, sobre como acreditariam que a situação poderia ter sido resolvida. Entretanto, este modelo de plano de aula não pôde ser aplicado na turma do 5º ano, onde os questionários iniciais foram realizados, pois os funcionários da escola entraram em greve. Portanto, o grupo decidiu por apresentar um modelo de plano de aula para alunos do 1º ano. Para esses alunos, com idades entre 6 e 7 anos, a atividade foi aplicada em ambiente domiciliar, e essa escolha foi adotada para facilitar o encontro de mais crianças e a disponibilidade das mães. A turma foi composta de 3 crianças, sendo uma criança típica e as outras 2 com diagnóstico de TEA. Intitulamos nossa aula de O Ver para Ler, e inicialmente foram sugeridas 3 histórias bastante conhecidas: Branca de Neve e os 7 Anões, Chapeuzinho Vermelho e os 3 Porquinhos, sendo esta última a escolhida. O objetivo da aula foi contar a história mostrando as figuras em um livro, e com o auxílio de um gibi, pedimos para as crianças reproduzissem a mesma história, mas em quadrinhos. A dificuldade inicial da aula foi introduzir a atividade propriamente dita, já que a atenção das crianças ficou dividida em várias direções. Mas assim que se sentaram, a tarefa proposta foi continuada. Além dos desenhos, foi sugerido às crianças que fizessem colagens, procurando personagens para compor a história, criando assim um quadrinho colagem. Também foi utilizada uma lanterna que projetava as imagens na parede, e as crianças iam explicando o que entendiam ao longo das projeções. O desenvolvimento da proposta mostrou-se muito bom. As crianças não ficaram estressadas, não apresentaram crises de frustração ou contrariedade. Pelo contrário, demonstraram grande interesse na atividade e pareciam se divertir. Conseguiram também identificar do que se tratava a história, que, segundo eles, em suas próprias palavras, correr muito do lobo, trabalhar duro e não ser preguiçoso.